voltamos falando do Verdão. O Verdão tá querendo jogar uma água no chope do Flamengo, não deixar o Mengão comemorar hoje à noite, não. Para isso, tem um compromisso muito importante contra o Grêmio em Porto Alegre e precisa vencer, porque um empate já pode encaminhar e muito título flamenguista. E aí o Abel Ferreira, que sempre tem um plano, mais uma vez mostrou ali as suas garras ou sua linha de suas estratégias. Deixou 11 jogadores em São Paulo. Mas antes de falar disso, vou para Lima, porque olha quem chegou por lá, substituição. Bruno Braz deu lugar a Flávio Latif. O urso. O urso do avião, que foi roncando daqui até lá, atrapalhando os torcedores de Flamengo e de Palmeiras que estavam na viagem para acompanhar a grande final. Latif, primeiro se defenda dessas acusações ou assuma os seus erros. E outra, quero seu ponto de vista também, como é que está a movimentação por aí de flamenguistas, de palmeirenses. Esses 11 que o Abel deixou por aqui, não estão por aí já não, né? Eles ainda vão lá para Porto Alegre, vão todos juntos. Temos algumas pistas, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Lu, PVC, no set, pessoal que está acompanhando a gente. Antes de mais nada, eu preciso me defender, óbvio. Para quem já teve o prazer de dividir uma cobertura com o PVC, sabe que o meu ronco perto do dele é tranquilo, viu? O Braz tá... Como o PVC quis usar o Braz de testemunha, eu também vou usar o Braz de testemunha, porque eu e ele somos testemunhas de PVC roncando, então tá ruim para ele. Mas, Lu, pois é, ontem à noite, todos os palmeirenses, até os flamenguistas, foram pegos de surpresa com a informação de que 11 jogadores do Palmeiras ficaram em São Paulo e sequer viajaram para Porto Alegre, né? Nomes importantes como Vitor Roque, Rafael Veiga, Alan. E essa notícia gerou curiosidade pelo fato de ser 11 atletas e se você tentar montar um campinho ali, são 11 jogadores que poderiam ser titulares do Palmeiras na final do final de semana. Só que a informação que chega para a gente aqui em Lima é que esses jogadores que foram preservados, eles se encontrarão com o restante do elenco em Porto Alegre nessa tarde, na tarde de hoje. Então, não dá para a gente cravar que esses 11 jogadores não estarão em campo hoje contra o Grêmio. Então, qual é a programação do Palmeiras? Esses atletas que ficaram em São Paulo tiveram um treino a mais do que os outros, com o João Martins. Ontem, no dia primeiro, eu falei muito sobre essa questão física, né? O Palmeiras atrelava a derrocada no Brasileirão com problemas físicos, muitas decisões importantes, muito próximas uma da outra, e surgiu essa notícia dos atletas preservados. E quando eu conversei, me falaram que essa questão física é muito importante para dentro do Palmeiras, e o João Martins ficou em São Paulo, ele que é o responsável por fazer assim, o núcleo de saúde e performance com o elenco do Palmeiras. Então, reforçando que essa questão física tem pesado pro Palmeiras. Então, o Palmeiras entra em campo hoje contra o Grêmio para pelo menos sobreviver mais uma rodada no Brasileirão, né? O Palmeiras não quer ver o Flamengo levantar essa taça antes da final da Libertadores. Também é uma forma de... tudo bem, tá difícil, mas não facilitar a vida do Flamengo para ele chegar em êxtase, né? E hoje a gente desembarcou aqui, fez o pouso do avião, e assim que o avião pousou, na hora a torcida do Flamengo já começou a cantar, e deu para ver que a resposta dos palmeirenses não foi à altura. Parecia um pessoal um pouco mais murcho, o PVC. E outra, teve flamenguista que começou a falar assim: vocês abandonaram o brasileiro? Não estou entendendo, porque essa questão dos 11 atletas preservados aí não viajaram para Porto Alegre, então tá rolando essa brincadeira dos flamenguistas com os palmeirenses no sentido de, já abandonaram com 3 rodadas para acontecer ainda? Esse é o cenário. E os palmeirenses um pouco mais desanimados, pelo menos nessa terça-feira. Relatos de Flávio Latif, diretamente de Lima. Vamos aos nomes, hein, PVC? Porque eu quero as suas apurações também. Quem que o Abel deixou em São Paulo para fazer um treino em São Paulo, ou seja, não foi junto com a delegação para esse jogo contra o Grêmio? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan e Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque. Nossa, é um time. Ou seja, é um time, gente. São 11, cada um na sua posição ali, do goleiro até lá na frente, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque.
O que dá uma dica de, são os 11 que vão ser titulares na final da Libertadores. Mas aí acredita quem quer, né? Quem acha que o Abel ia soltar de mão beijada, assim, a escalação da final praticamente uma semana antes, eu desconfio. Mas eu só desconfio, porque quem tem informação, além de Flávio Latifi, é Paulo Vinícius Coelho. Esse time nunca jogou junto. Mas o Abel só repetiu o time uma vez nesse ano. O que não é pecado. Você vê que lá no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, uma vez o Abel falou: vocês estão a escrever que eu nunca repeti uma formação. É verdade, eu tinha escrito mesmo. Só que não era uma crítica, era uma observação, é uma anotação. Não repeti. Esse time nunca jogou junto. Mas o Abel só repetiu o time uma vez no ano. Então pode ser esse time. Só que é um time que é pouco usual. Para você ter 3 no meio, você ter 2 oitos, como diz o Abel, o Veiga de 8 e o Andrés de 8, ele vai ter que fazer alguma surpresa e alguém vai ter que marcar o Varela, que a grande questão é quem é que vai marcar o Varela. Você vai marcar individual sem sobra, como não deu certo no Maracanã e não deu certo no Allianz Parque. Eu acho que o time pode ser esse. Fato é o que o Latifi trouxe. Tem uma preocupação do Abel, um diagnóstico do Abel, de que o time perdeu o rendimento nos 4 últimos jogos porque o time está morto fisicamente e o time precisa descansar. E passar mais um dia em São Paulo e dormir em casa e treinar pouco e treinar taticamente e acertar taticamente como é que a equipe vai jogar no sábado pode ser importante. Muita gente que diz: mas ele vai entregar o jogo, é um desaforo com a história do Palmeiras. Ele não está entregando o jogo. Se o time titular do Palmeiras não ganhou do Vitória, por que o time titular do Palmeiras ia ganhar do Grêmio fora de casa? Então ele vai tentar ganhar o jogo do Grêmio com o time que ele escalar. Aqui é que está o ponto central. Ele não vai chegar no vestiário e dizer: vejam bem, viemos aqui, façam o maior esforço possível, vou escalar vocês porque eu confio que vocês vão perder o jogo. Não é isso, né? Vamos combinar que todo mundo sabe que não é isso. Ele vai botar o time que ele confia fisicamente e tentar ganhar o jogo, difícil jogo, contra o Grêmio, que é um adversário sólido, que precisa do resultado para fugir das últimas posições da tabela, e vai tentar ganhar o jogo com que ele confia mais fisicamente, já que o diagnóstico é que fisicamente o Palmeiras sucumbiu contra o Mirassol, contra o Santos, contra o Vitória e contra o Fluminense. A gente interrompe agora o nosso assunto sobre Palmeiras e Libertadores e Brasileirão e abre espaço agora para o nosso noticiário político para uma notícia de última hora agora no de primeira. Está no UOL, aí no UOL vocês podem acompanhar. O Supremo Tribunal Federal declarou o fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro Anderson Torres. A medida abre possibilidade para que o relator, Alexandre de Moraes, decrete o cumprimento imediato da pena de Bolsonaro, Torres e Ramagem no caso da trama golpista. A defesa do Bolsonaro e do Ramagem não apresentaram novos embargos de declaração. Toda a cobertura completa vocês vão acompanhar daqui a pouco no UOL News às 5 da tarde. Então já tem essa notícia aí no UOL para vocês acompanharem. Daqui a pouco, 5 da tarde, o UOL News com toda a cobertura completa. Combinado? A gente segue aqui falando do Palmeiras. PVC, mas não quer dizer que esse time tenha sido uma pista tão grande do time que vai a campo no sábado, mas por que ele adotou, por que ele deixou esses 11 aqui? Porque ele precisa descansar os 11 e treinar os 11. Eu acho que o time que vai jogar... Mas não é curioso que sejam 11 e um time titular certinho, assim? Sim, mas é um time titular que não jogou junto nunca. E o problema não é não ter jogado junto nunca. O time pode ser esse. O time de sábado pode ser esse. Ou ele pode ter vazado de propósito para confundir. O que fica estranho nessa formação titular é o Veiga, não é o restante. Porque quando você põe no papel... Quer ver meu campinho de novo? Alguns aqui já dá para cravar que são titulares do Palmeiras. Não, né? o Carlos Miguel, Flaco Roque, Flaco Lopes, Vitor Roque, Andrés Pereira, Gustavo Gomes. Esses jogadores você sabe que fazem parte. Latifi está ali. Diga, Latifi. Ô Lu, o PVC estava falando sobre essa situação do Abel ter deixado vazar de propósito esses relacionados, e é uma questão muito curiosa, né? Porque
o Palmeiras, dos grandes clubes, é um dos únicos que não divulga relacionado. Para ser mais exato, há 6 anos o Palmeiras não divulga relacionados. Em uma das semanas mais importantes do ano, vaza essa lista de atletas. Então é tudo muito curioso, né? É difícil acreditar que o Abel entregaria essa informação de mão beijada para a imprensa. Então, o fato de atletas que estão em São Paulo se juntarem aos que estão em Porto Alegre na tarde de hoje deixa isso ainda mais. Deixa a situação ainda mais curiosa, né? Porque se o Abel decide escalar alguns desses jogadores no jogo de hoje contra o Grêmio, o Palmeiras vai dizer: mas a gente não divulga relacionado, então vocês que publicaram. Mas a verdade é que ontem, quando chega a informação, o Palmeiras ele comunica para a imprensa que esses atletas eles foram preservados e ficaram em São Paulo, mas em nenhum momento eles falam que eles não estarão na partida. Então vai ficar essa dúvida até a hora da partida. E reforçando, é difícil acreditar que o Abel Ferreira quis que essa informação fosse para a mídia, né? E até a tranquilidade como o clube tratou essa situação também surpreende. O Palmeiras, que é um dos clubes mais fechados, né, em relação à informação para a imprensa, é um clube que evita ao máximo dar essas informações e logo nessa semana da final da Libertadores a gente se deparou com essa notícia. Também achei bastante curioso. Latifi, eles viajam hoje e se juntam à delegação hoje à tarde. Você acha que tem chances de algum desses atuarem hoje ainda contra o Grêmio? Eu não descartaria. Tá. Eu não descartaria. Porque se a gente pega os relacionados do Palmeiras que estariam à disposição para o jogo, são poucas opções. Na zaga, principalmente, né? O Palmeiras só teria Mikael e Benedetti. E assim, é uma dupla de zaga que pouco foi testado. O Benedetti pouco atuou no elenco principal depois do Campeonato Paulista. Então, se o Palmeiras confirma essa informação de que os 11 não vão atuar hoje, é um all-in total na Libertadores, né? Fica claro que o Palmeiras vai já apostar tudo que tem nesse jogo de sábado aqui em Lima. Mussete, é um all-in. Então, Abel Ferreira estava sendo sincero naquela coletiva, de fato jogou a toalha, agora eu vou para cima da Libertadores e é a única coisa que me importa? Ou o Abel pode aprontar alguma surpresa hoje ainda? Não sabemos o que esses 11 vão fazer hoje à noite. Algumas respostas, né? Seria muito louco que o estrategista Abel tivesse sido sincero quando joga a toalha e que revela os 11 jogadores de uma final de Libertadores depois de tantos anos de mistério. Isso me faz lembrar um episódio que eu tive com o Cuca em 2020, se eu não estou enganado. Eu tenho como hábito, geralmente, conseguir as escalações, algumas informações de como o Santos vai jogar, né? E o Cuca sempre ficava bravo comigo, sempre mandava, não faz isso, cara. Eu falei, professor, é meu trabalho. Era toda semana a mesma coisa. Chegou determinado dia, véspera do jogo, o Cuca me mandou no WhatsApp a escalação do Santos. Mandou os 11, bonitinho, por ordem. Eu falei, que é isso, professor? Ele falou, já que você sempre descobre, toma aí a escalação. Eu falei, não é possível, o Cuca me deu o time. Não é possível, isso aqui deve estar errado. Eu não publiquei a escalação. Foi o único jogo daquele campeonato que eu não publiquei, porque eu falei, ele vai mexer. Eu vou dar o time, ele vai mexer. Então, sei lá, às vezes é o Abel jogando uma pulga pro Felipe Luiz e pode escalar os mesmos 11 depois. E escalou o mesmo time ou ele mudou? Ele escalou o mesmo time? Mesmo time. A escalação do Santos é na ordem que o Cuca me passou, com a numeração certinha, na formação certinha, e travou a minha cabeça. Às vezes o Abel tá fazendo isso pro Felipe Luiz. O Felipe fica esperando uma resposta, uma novidade até a hora do jogo e vai os 11 que ficaram em São Paulo. Tá vendo? Você não confiou, hein, Mussete? E tava certo. Ficam as lições. Meu povo, vamos para mais um intervalo no de primeira? A gente segue ainda falando desse Palmeiras e Grêmio. Do outro lado tem um Grêmio, hein? Também tá querendo aprontar pra... Que barulho foi esse, gente? O urso. Foi o urso? Caiu alguma coisa lá no lado? Não falei que foi o urso? O Latifi derrubou alguma coisa ali. Eu falei, gente, eu achei que era o nosso bumbo PVC. Sabe o nosso bumbo quando toca? Sei, Não sei. O que foi, gente? Cuidado dos seus palpites. Ah lá o nosso bumbo. Chuva não foi porque em Lima não chove. Me avisaram no ponto. Flávio caiu. Não, pode ser a conexão, pode ser ele próprio. Eu não sei, espero que seja tudo bem, hein, Latifi? Se estiver nos ouvindo. Daqui a pouco ele volta, a gente vai pro break e segue falando de Palmeiras e Grêmio. Bora lá!
Ó, tô aqui de olho nos comentários de vocês. O Error falou aqui que o Deivinho disse que vai estar em Lima na final da Libertadores. Saiu a notícia. Deivinho? O Deivinho. Ah, ele tá brincando, PVC. Latifi, você derrubou o que aí, meu querido? Você tá vivo? Não, foi o problema na conexão, mas sigo firme e forte. Ah, perfeito, perfeito. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Paulo Ursão diz que o Abel deve estar mordido. E o observador fala que o Abel está desesperado. Paulo Ursão? Paulo Ursão, que não é o Latifi. Mas ele pode ser um primo, o Flávio Ursão. Aliás, o Ursão está sempre aqui com a gente. O Arilson Fernandes diz que o Palmeiras tem que jogar hoje com o time principal. E o Flanauro, o Abel é um técnico inteligente, sabe que seu time está cansado. O Flamengo perdeu 2021 por forçar jogadores. Será que o Felipe Luiz não aprendeu? É um risco, PVC, você colocar jogadores importantes hoje? Ou viver é um risco? Tudo envolve um risco. Eu pensei exatamente isso. Viver é um risco. O Latifi pode cair a qualquer momento? Não, muito melhor quem não está correndo risco no jogo de sábado que não está no jogo de sábado. Quem não está no jogo de sábado, né? Então... Ô, Lu, e ainda falando sobre essa questão física, o Felipe Luiz ele foi substituído naquela final, né? Por uma questão física. Então, se tem alguém que sabe como é essa situação, é justamente o Felipe Luiz. Tem um comentário aqui que eu acho que pode acrescentar, que o Otton, ele falou, já pararam para pensar que toda essa logística e essas informações não mudaram nada o planejamento do Felipe? Acredito que isso foi mais para a torcida e para jornalista. Foi o que eu falei, acho que não mudou nada o planejamento nem do Abel nem do Felipe Luiz. Quem é que garante que o Abel não tinha exatamente o mesmo planejamento antes da final? Antes do jogo mas contra o Grêmio. Mas o intuito pode ter sido colocar uma pulguinha ali na orelha do... Pode, mas o intuito pode ter sido colocar uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz, o intuito pode ter sido deixar os jogadores que estão mais cansados dormirem mais uma noite em casa, o intuito pode ter sido relaxar os jogadores porque eles precisavam passar mais um dia com a família, pode ter sido um monte de coisa. E, aguarde o próximo livro... cabeça feita e título perdido. Ou o contrário. PVC, temos 20 segundos, mas o William Gonçalves, PVC, depois que o Lucas Evangelista machucou e depois da data FIFA, o meio de campo do Palmeiras está ficando um buraco. Mas o Lucas Evangelista machucou e o Palmeiras voltou a vencer jogos contra o Santos, contra o Juventude. O Juventude tudo bem, que o Juventude é mais fraco, mas ganhou jogos importantes. Estamos retornando agora. Caiu de... Voltamos. LDU, não tinha Evangelista. Latifi, dentre os que viajaram, estão alguns jogadores que estão se recuperando de lesão, como o Everton. E alguns estão recuperando a conexão. Estão recuperando a conexão. Mas o Everton viajou, o próprio Lucas Evangelista, que a gente está falando agora, viajou Paulinho também, e Paulinho. É um indício de que o Paulinho pode ganhar alguns minutos? Ou você não... É só para ir para a final, para estar com o grupo? Eu perguntei do Lucas Evangelista hoje se tinha alguma chance, a resposta é nenhuma. Eles foram porque fazem parte do grupo. O Everton vai porque é uma liderança do grupo. O Everton é importante demais mesmo sem poder jogar. Porque ele é líder do grupo. Ele vai motivar, ele vai trabalhar, ele vai falar com os jogadores, ele vai tranquilizar, ele vai indicar caminhos. Você viu Arsenal e Tottenham no domingo? Que tinha Gabriel Magalhães e Odegaard na tribuna? Esse é um hábito do futebol europeu que devia existir no Brasil. O cara está afastado do jogo, ele não está de folga. Então. Aí na final da Sul-Americana tinha uns jogadores do Atlético na arquibancada e isso não deu muito certo, né? Porque virou ali uma discussão entre... alguns jogadores do Galo e também torcedores, todo mundo de cabeça quente. O Lianco depois foi se explicar para a torcida. Agora, PVC, do outro lado tem um Grêmio também, né? Que vem de uma derrota para o Botafogo no Newton Santos, mas que venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa. E que joga em casa, um Grêmio ali meio de tabela, né? Hoje é o 12º colocado. Ô, Mussete, esse Grêmio, que está numa temporada complicada, né? Pode aprontar alguma para cima do Palmeiras? Palmeiras for com time reserva, sem os 11 que ficaram em São Paulo, o Grêmio é favorito, assim como o Santos tinha seu favoritismo na Vila.
O Grêmio com o Arthur, que estava fora contra o Botafogo, é outra equipe. O Carlos Vinícius tem feito boas partidas. E o Mano Menezes, aos trancos e barrancos, tem tornado o Grêmio um time competitivo, principalmente dentro de casa. Então, se o Palmeiras for reservaço, como a gente espera, eu acho que o Grêmio vence hoje. Vamos ver o time do Grêmio? A gente está vendo aí, ó, o Grêmio mandante nos últimos 5 jogos. Venceu 4 dos últimos 5 jogos. Ó o Grêmio que vai a campo logo mais. Essa é a prévia do jogo. Volpe no gol, Marcos Rocha, Kahneman, Wagner, Leonardo e Marlon. Arthur, Dodi e Edenilson. E na frente, Alisson, Amuso e Carlos Vinícius. É esse o Grêmio, PVC. O Grêmio tem 10 desfalques também ainda, por lesão. O Brett White é um desses exemplos. O Kahneman volta, mas não tem Noriega que se machucou. Eu acho que o Grêmio tem uma discussão hoje que é a seguinte. A diretoria recém-eleita quer o Mano Menezes como técnico e o Mano Menezes vai ficar no Grêmio. A não ser que o Grêmio brigue para não cair até o final. E para evitar isso, para você confirmar o Mano Menezes como possível técnico em 2026 e o Grêmio querendo a manutenção também, tem que somar ponto. Tem que sair desses 43 pontos. Se ganhar o jogo hoje, ele está fora matematicamente do rebaixamento. 46, matematicamente não, porque o Fluminense já caiu com 46, mas praticamente sim.